Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Hoje é 21 de fevereiro de 2022. Nós vamos ler o capítulo 17 de Êxodo. A água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto,
onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: Bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Capítulo 19 de Êxodo. Israel chega ao Monte Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus.
E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o, hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Seja homem, seja animal. Já falei. Seja homem, ninguém deve tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque, logo eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos. Eu gostaria que você, quem estiver acompanhando, quem estiver vendo esse vídeo, prestasse bastante atenção nesse capítulo,
20, porque é muito claro, não precisa eu ficar explicando. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, dos ídolos, e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Só uma palavrinha, porque às vezes a gente vai explicar e as pessoas que estão vendo esse vídeo, talvez são de alguma religião, e está falando das religiões. Na verdade, a Bíblia não está preocupada com religião, a Bíblia não tem religião, a Bíblia não fala em religião nenhuma. A única coisa que o ser humano deve seguir é a palavra de Deus. Religião é o povo que inventou. Não tem religião nenhuma. Não existe religião católica, não existe religião espírita, não existe religião evangélica, não existe religião ateu, não existe religião muçulmana. Sei lá, acho que muçulmano não sei. Que lá é Alá, né? Não sei. Mas é o povo que inventou também. Porque a única religião certa, a única palavra certa é a palavra de Deus. É a palavra que o Criador escreveu. Que Deus escreveu, inspirou os homens para escrever a palavra para nós podermos seguir. Então, é muito clara essa palavra. Eu não quero ficar explicando, mas só prestar atenção. Lembrando que não tem religião para Deus. Para Deus tem que obedecer a palavra, tem que obedecer a Bíblia. Em vez de eu ficar explicando, eu vou ler de novo. Porque vale a pena prestar atenção. Até eu mesmo quero prestar atenção de novo. Eu que já estou familiarizada com essa passagem da Bíblia e sei até de cor essa passagem. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, dos ídolos, e nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Porque se você, por exemplo, se você está adorando os ídolos, você está desprezando a Deus. Por isso que ele está falando. Até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Fala só um pouquinho sobre o sábado. No Velho Testamento, na antiga, na Velha Aliança, tinha isso, o sábado santificou, né?
Mas Jesus, lá na frente, quando a gente for ler o Novo Testamento, vocês vão ver. Jesus trabalhou para o Pai, né? Trabalhou para Deus, trabalhou para Ele mesmo, que Ele é Deus. Trabalhou no dia de sábado, fez milagre, trabalhou. E os fariseus ficou questionando ele. Por que você trabalha no dia de sábado? Né? Na lei fala para não trabalhar no dia de sábado, para não fazer nada. E Jesus estava fazendo milagre. E ele falou assim, se uma ovelha, se um animal seu cair numa vala, num buraco, no dia de sábado, você não vai tirá-lo? Ou vai deixar ele morrer lá no buraco, só porque é sábado? E ele completa assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, o homem é mais importante que o sábado. O ser humano é mais importante que o sábado. Então, o sábado foi feito para nós, para que nós possamos fazer o bem, que nós possamos trabalhar e nós possamos fazer o bem. Né? Não fazer o mal dia nenhum, nem sábado, nem dia nenhum. Mas o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Espero que tenha entendido um pouco. A palavra de Deus vai nos revelando. A palavra de Deus é tudo que nós temos de riqueza. É o nosso manual de vida. Então, a gente não precisa ser tão radical. Por exemplo, às vezes você não faz nada o sábado. Não trabalha o sábado, não faz nada. Mas também fica falando dos outros, fazendo coisa errada, pensando coisa errada, pensando maldade, né? Sei lá, e tantas coisas de mal que tem. Então, o importante é que a gente tenha uma vida santa. É isso que Jesus nos ensina no Novo Testamento. Porque todos os dias nós estamos na presença de Deus. Não só no sábado, mas todos os dias. Então, Jesus nos ensina a ter uma vida santa. Não que ele não cumpriu a lei. Jesus falou assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então, Jesus cumpriu a lei. Mas ele falou, o sábado foi feito para nós, o sábado foi feito para o homem. Não o homem foi feito para o sábado. Então, o sábado não está acima do homem. Então, vamos continuar. Olha outra coisa muito, que vale muito mais de que você respeitar o sábado. Honra teu pai. Peraí, será que já estou aí? Aí, olha só. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deixa eu falar só uma palavrinha. Tem pessoas que guardam o sábado. Tem religiões, eu já falei que não existe religião, né? Mas temos aí que guardam o sábado. Você que guarda o sábado, você tem honrado teu pai e tua mãe? Isso aí é maior. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem pessoas que às vezes guardam muito a lei, mas às vezes não tem misericórdia, não perdoa, não honra, né, o pai e mãe, não honra Deus, não honra a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina isso. Mas vamos lendo junto, para Deus ir nos revelando junto. Lá na frente, no Novo Testamento, que eu entendo mais ainda. Que aí eu vou poder explicar melhor. E as leis de Deus aqui, ó. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás, não invejarás. Não desejarás cobiçar e desejar aquilo que o seu próximo tem. Cobiçar, invejar. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas. Nem seu boi ou jumento. Nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, não tem inveja das pessoas, do seu semelhante. Trabalhe, conquiste, mas não deseje as coisas do outro. Não inveje. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos,
e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O que abomina Deus mesmo é o pecado. O pecado é transgredir a lei. Né? A Bíblia é a lei, a Bíblia está nos ensinando a não pecar, e a gente peca. Isso que Deus abomina, a transgressão da lei. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Quando a gente tem temor de Deus e obedece, a gente peca bem menos. Não que a gente fique livre do pecado, que enquanto nós vivermos neste mundo, a gente é carne. A gente vai pecar, mas vai pecar menos. E pecado não vai ser um costume nosso, mas sim um acidente. Quando a gente pecava, a gente, vai ser como um acidente, a gente vê que a gente errou. O Espírito Santo nos mostra que a gente errou e a gente pode arrepender. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. A lei sobre o altar do Senhor. Está acabando o capítulo 20. E nós vamos parar. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Olha, gente, falando de novo, ó. Vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos, não façam imagens de prata, essas imagens de escultura. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Nem de barro, nem de nada, porque de prata e ouro, às vezes as pessoas acham que tem mais valor. Tudo é abominação ao Senhor. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Antigamente sacrificava animais. Mas depois que Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi oferecido como cordeiro, sem mancha, sem defeito. Então depois que Jesus foi oferecido, ele morreu na cruz por nós, aboliu essas coisas de sacrifício de animais. O último sacrifício foi Jesus, o Cordeiro de Deus. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Vamos parar por aqui. Terminamos o capítulo 20, nós lemos 17, 18, 19 e 20. Olha, nossa leitura está indo rápido. E o importante é a gente dedicar, ouvir, tirar um tempinho para ouvir, meia hora. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus alimenta a nossa alma. Assim como nós precisamos do alimento, da comida, do alimento do corpo, nós precisamos do alimento da alma, que é a palavra de Deus. Para que nós possamos ter as vidas mudadas, para que nós possamos ter a vida transformada, uma vida de obediência a Deus, uma vida conhecendo a verdade. Porque a palavra de Deus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará da mentira, dos erros. Então, por hoje é só, vou parar de falar, que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, seja com vocês, seja comigo, seja com minha família, seja com vocês, com suas famílias, em nome de Jesus, que Deus abençoe e continue conosco na leitura da palavra, para aprendermos as coisas que Deus nos ensina, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.